Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos chegando no 13º dia da campanha Orações. Sim, o tema da campanha é 21 dias de orações. Aprenda como é bom orar a partir das orações dos homens, cheio de fé, e também das próprias palavras de Jesus. Encontre encorajamento para continuar pedindo a Deus diariamente, com persistência e paciência. Veja exemplos de orações vazias, oração do justo aos próprios olhos, assim como uma oração pura daqueles com o coração limpo. Ore constantemente. Iremos hoje meditar no livro de Filipenses, capítulo 1, versículos de 3 a 5. E a palavra diz: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Meditando na palavra, nos versículos em questão, Paulo diz que a gratidão e a alegria são temas centrais da carta. Os filipenses se envolveram no ministério missionário de Paulo e a cooperação é descrita em várias partes da carta. Cooperação, que no grego é koinomia, no Evangelho, na divulgação das boas novas da salvação de Cristo. Compreendendo ainda mais o que o Paulo nos quer ensinar, Paulo é sempre agradecido por tudo que ele tem recebido do Senhor, e ele vê os irmãos em Filipos como mais uma dádiva de Deus, porque o ajudaram desde o início de seu serviço de evangelização. Ele tem saudades deles na eterna misericórdia de Jesus Cristo. Mas ao invés de orar pelos próprios desejos e os ver de novo, ele ora pelo crescimento espiritual deles. Se eles crescerem em amor, com conhecimento e discernimento, Paulo sabe que terá a oportunidade de os ver de novo após esta vida, que é mais importante que o ver outra vez nesta vida. O desejo dele é que Deus seja glorificado pelo crescimento frutífero dos irmãos em Filipos. E compreendendo ainda mais o que Paulo quer dizer, esta é a primeira das muitas vezes que Paulo usa a palavra alegria em sua carta. Os filipenses eram lembrados com alegria e ações de graça todas as vezes que Paulo orava. Ao ajudar Paulo, estavam também ajudando a causa de Cristo. Os filipenses estavam dispostos a serem usados por Deus para tudo aquilo que ele precisasse. Quando as outras pessoas pensam em você, o que será que vem em mente delas? Será que se lembram de você com alegria? Será que seus atos de bondade servem para inspirá-las e incentivá-las espiritualmente? Os filipenses haviam conhecido as boas novas cerca de 10 anos antes da visita de Paulo e seus companheiros a Filipos, durante a segunda viagem missionária de Paulo, e ali fundaram a igreja. Quando Paulo diz que os filipenses cooperaram com as suas boas novas, estavam indicando sua valiosa contribuição para a divulgação da mensagem divina. Eles haviam contribuído por ações quando Paulo esteve em Filipos e por seu suporte financeiro quando Paulo foi encarcerado. Tornamo-nos cooperadores do nosso ministério missionário e evangelista quando os ajudamos com orações, hospitalidade e ajuda financeira. Chama atenção para você que está participando da campanha, você que está conectado
aos ensinamentos. Olha que Paulo escreveu, é um testemunho vivo. Tornamo-nos cooperadores dos nossos ministros, missionários, evangelistas, quando os ajudamos com orações. E o tema da campanha é orações. São 21 dias de orações. Paulo também diz hospitalidade e ajuda financeira. Quando a gente fala de ajuda financeira, é ajuda para manter a obra viva. Viva. Orações. O segredo e a chave para nos aproximarmos cada vez mais de Deus é a oração. A oração. Iremos meditar agora no livro de Filemão, capítulo 1, versículos de 4 a 6. E a palavra de Deus diz: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Meditando nos versículos de 4, 5 e 6, minhas orações, mesmo estando em situação difícil e sentindo todas as privações impostas pela prisão domiciliar, Paulo não negligenciou a oração de intercessão. A obra missionária não consiste somente da ação humana, com toda a sua destreza em falar, organizar, levantar recursos, com o seu carisma e etc. A vitalidade espiritual nasce da vida de oração e de consagração a Deus. Para orar por outras pessoas é preciso dizer não ao egoísmo. Além disso, nenhuma ação missionária deve ser feita sem oração. As orações apostólicas nos mostram Paulo em constante intercessão pelo campo missionário. Um servo de Deus de oração, mesmo que passe por lutas, terá os frutos de Deus. Chamando a atenção aqui para o versículo 4, ainda não me dirigi ao 5 ao 6. Diante de todas as dificuldades, eu falo completamente arrepiado, diante de todas as adversidades, diante de tudo que possa estar acontecendo ao seu redor, não permita deixar de orar. Por pior que seja a situação, ore. Pior que seja o seu cenário, ore. Diante de todas as fatalidades, ore. Com certeza você irá colher o melhor fruto que Deus tem te oferecer. E voltando aqui para o versículo 5 e 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Nas suas orações, o apóstolo agradecia a Deus pela vida cristã frutífera de Filemão, o seu filho na fé. Porém, ele decidiu registrar na carta o conteúdo de suas orações, com o intuito de estimular o progresso de Filemão no conhecimento e na prática do serviço de Jesus. Vamos nos aprofundar ainda mais do que todo esse capítulo ele quer dizer, isso que ele quer nos ensinar, o que ele tem a nos instruir, porque
É importante, nós estamos chegando no 13º dia, faltando apenas 8 dias para acabar, e precisamos ainda mais nos aproximar cada vez mais, nos conectar cada vez mais ao reino de Deus. A carta de Filemon evidencia do cristianismo na prática. Como assim? Pratique o que você prega. Quão vigorosamente Jesus enfatizou esse ponto ao denunciar os líderes religiosos dos seus dias. Mas quer dizer dos instrutores na primitiva congregação? Praticava aquilo que pregavam? O livro bíblico de Filemon revela claramente o que praticavam. A carta de Filemon é dirigida não a uma congregação, mas a uma pessoa específica, e trata de um assunto particular. É o seu caso. Salientando ainda mais a natureza pessoal da carta, Paulo escreveu-a de seu próprio punho, em vez de usar um secretário. Qual foi o motivo dessa carta pessoal de Paulo a Filemon? Foi o seguinte: Paulo devolvia a Filemon seu escravo Onésimo. Este figura e talvez até mesmo tivesse roubado dinheiro de Filemon para financiar sua viagem a Roma. De algum modo, Onésimo entrara em contato com Paulo em Roma, escutara sua pregação e se tornara cristão. Como tal, foi muito útil em ministrar a Paulo, e seu apóstolo aperfeiçoou-se muito dele. Mas Paulo não queria reter Onésimo ali sem o consentimento de Filemon. Portanto, com a aprovação de Onésimo, Paulo o devolvia a Filemon, não mais como mero escravo, mas agora como amado irmão no Senhor. Que Onésimo era então um irmão de valor e de confiança é também evidenciado por se confiarem a ele e a seu companheiro Tíquico. As cartas de Paulo às congregações de Éfeso e de Colossos. Em ambas as cartas, Paulo aconselha os escravos a serem obedientes a seus amos. Portanto, Paulo agia em harmonia com o seu conselho ao enviar Onésimo de volta. Respeitava a propriedade de outros e vivia de acordo com o seu conselho de sujeitar-se ao arranjo governamental cristão existente. Paulo também exemplificou o seu próprio conselho de mostrar humildade, amor e preocupação com os outros. Em vez de forçar Filemon pelo peso da autoridade apostólica a perdoar Onésimo e recebê-lo como irmão, Paulo humildemente apelou para ele a base do amor cristão e da sua amizade pessoal. Que excelente exemplo para os superintendentes cristãos da atualidade. Filemon estava endividado com Paulo, pois foi por intermédio de Paulo que aprendera as boas novas e fora liberto da escravidão ao paganismo. Contudo, ele tinha o direito legal de maltratar e ser duro com Onésimo, visto que a lei romana lhe dava esse direito. E certamente tinha motivos para estar zangado com ele. Paulo não só incentivou Filemon a mostrar bondade, perdão e misericórdia, mas o apóstolo também estava disposto a fazê-lo. Se Onésimo te fez alguma injustiça ou te deve algo, escreveu Paulo, põe isso na minha conta. Eu o pagarei de volta.
Certamente, conforme mostrado no livro de Filemão, os primitivos escritores e instrutores do cristianismo viviam segundo os princípios cristãos, praticavam o que pregavam. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, 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 graças a Deus. Curvem a cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, meu Pai, humildemente, pedindo as suas misericórdias, pedindo perdão, pedindo a segunda chance, meu Pai, de fazer tudo novo de novo. Meu Pai, aprendemos hoje como Paulo preso, encarcerado, sem perspectiva de sair, e diante de todas as dificuldades, Senhor, meu Deus, meu Pai, não deixaste de orar, ainda que o cenário fosse totalmente desfavorável, meu Pai eterno, meu Senhor, meu Deus. Aleluia. Ele orava, ele acreditava, ele confiava em Ti, meu Pai. E que a partir de hoje, meu Pai, que as pessoas, que as vidas estejam ouvindo este áudio, esta oração, esta pregação, essa ministração, esta reflexão. Não importa qual jeito que você queira ouvir, chamar este nome, mas eu digo que é a mensagem divina e verdadeira de Deus. Não deixe de orar. Não peque contra o nosso Pai. Ore, busque, clame, porque Deus vai ouvir a sua oração e Ele vai mudar a sua história. Amém e amém e amém. Graças a Deus.